Para você ligado aqui no Abordo Notícias, presta atenção no que está trazendo Paulo Figueiredo. Exatamente, Serviço de Inteligência dos Estados Unidos está no encalço de Alexandre de Moraes. Você não ouviu errado, não. Os Estados Unidos prepara a fase mais apertada da Lei Magnitsky contra o patrimônio de Alexandre de Moraes. Aí na tela está ele, Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos, com informações bombásticas. Após a fala dele, eu vou trazer para você o ultimato que Donald Trump deu aos bancos brasileiros. Na tela, tá no ar. Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar, e os jornais em breve começarão a pesquisar. Bom Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. E sim, eu sei que é muito irônico e um instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chame Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários Supermans aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000, e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje o Alexandre, a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele. Não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu estou falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário. Do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que é, pelo menos é a residência oficial, é a residência declarada dele, né? Porque ele também vive em Brasília, né? De 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barsi de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a vocês, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. O Alexandre precisa ser o exemplo do que acontece quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky. Então quer dizer que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos está na cola de Alexandre de Moraes. E já descobriram até aqui um patrimônio gigantesco do ministro. Tá, o patrimônio começou ou entrou na mira do governo de Donald Trump, na mira do próprio governo americano, meus queridos. São informações bombásticas de que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos da América levantou, e a ideia é aplicar a Magnitsky na plenitude para servir de exemplo. Segundo Paulo Figueiredo e as previsões, o pior ainda está por vir. Alexandre de Moraes vai receber uma carga máxima
de Magnitsky. E não é só isso não, tá? A gente vai continuar falando a respeito dessa situação e olha isso daqui que eu já vou colocar aqui na tela do Abordo Notícias para você. Magnitsky. Estados Unidos questionam 5 bancos sobre a aplicação de sanções a Alexandre de Moraes. É o ultimato que o governo americano está dando aos bancos brasileiros. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos enviou na terça-feira, dia 2, uma carta para 5 grandes bancos que operam no Brasil, com perguntas a respeito da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Os bancos seriam Itaú, Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual. Os bancos direcionaram o documento com as perguntas do Tesouro americano a respeito do cumprimento das sanções aplicadas a Alexandre de Moraes, às respectivas áreas jurídicas. Moraes foi sancionado pelo governo americano em 30 de julho deste ano. A lei norte-americana Magnitsky prevê restrições para operações financeiras de pessoas que estejam sob sanção. Moraes é acusado nos Estados Unidos de violar direitos fundamentais como a liberdade de expressão. As informações são da Folha de São Paulo. Nós estamos acompanhando hoje no portal Metrópolis. Questionado pelo Metrópolis, os bancos brasileiros não quiseram comentar o assunto até o momento. A carta dos Estados Unidos foi enviada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, na sigla em inglês. O órgão é vinculado ao Tesouro dos Estados Unidos da América. Na terça, foi justamente na terça que teve início no STF o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e mais 7 réus acusados de envolvimento na suposta trama de golpe, iniciada em 2022 para mantê-lo no poder após a derrota das urnas para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente sabe que nada disso aconteceu. Bolsonaro fez uma transição pacífica, não é? Mas vamos estar acompanhando aí o desfecho de tudo isso. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e também o jornalista Paulo Figueiredo divulgaram na noite do dia 13, por meio de uma publicação no X, que se reuniram na última quarta-feira, dia 13, com o secretário dos Estados Unidos, Scott Bessent. O encontro com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos teria acontecido 2 dias após uma reunião entre Bessent e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso daqui é coisa que aconteceu lá atrás, não convém muito. Deixa eu ver o que mais aqui. A matéria segue relembrando alguns fatos que aconteceram, meus queridos. E o nosso querido Eduardo Bolsonaro também comentou isso. Aqui, ó, para você. A elite do país aprenderá a lição. É o que diz o Eduardo Bolsonaro a bancos. Estados Unidos cobram instituições financeiras sobre sanções aplicadas a Alexandre de Moraes. O deputado federal, ele afirmou na última segunda-feira, dia 3, na última quarta-feira, também dia 3, que os arranjos institucionais brasileiros não serão suficientes para livrar bancos e autoridades de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. A declaração foi feita depois da divulgação de que o Departamento do Tesouro norte-americano enviou notificações a 5 bancos brasileiros para cobrar informações sobre o cumprimento da Lei Magnitsky contra o ministro. Segundo o parlamentar, os arranjos institucionais brasileiros, vistos como aceitáveis pelo estamento burocrático de Brasília, não serão suficientes para livrar bancos e mesmo autoridades envolvidas
em violações de direitos humanos. Eduardo acrescentou que, de um jeito ou de outro, a elite do país aprenderá a lição da maior democracia do mundo. De acordo com a reportagem publicada na última terça-feira, dia 2, os bancos receberam cartas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiro, o OFAC em inglês, órgão vinculado ao Tesouro norte-americano. O documento questiona quais medidas foram ou estão sendo adotadas para cumprir sanção aplicada a Moraes, incluído na lista de sancionados em julho. Ô, gente, então são 5 bancos que foram questionados pelo governo norte-americano. Essa semana a gente divulgou também que o Trump veio para cima com tudo e pode meter uma multa no Banco do Brasil. E, quiçá, esses bancos, se estiverem cometendo as mesmas irregularidades que o Banco do Brasil cometeu, pode sobrar multas bilionárias para esses bancos. A exemplo, aconteceu na Europa. 9 bilhões o banco teve que pagar para voltar a operar no sistema americano. E o Brasil, o governo Trump está mirando, pelo menos por um detalhe, ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil, após o Alexandre perder seus cartões em um outro banco, o Banco do Brasil ofereceu ao ministro a bandeira Elo. Não adiantou de nada, porque existe uma cláusula no contrato do Elo dizendo que pessoas sancionadas por outros países não poderão ter o cartão Elo. Então não adiantou de nada. Mesmo sendo uma bandeira nacional, mesmo sendo um cartão brasileiro. Não adiantou. E aí o que acontece agora? Além do Banco do Brasil, os Estados Unidos está mirando mais esses 4 bancos. Santander, Itaú, Bradesco e o BTG. Além do Banco do Brasil. Contra o Banco do Brasil já existe a situação dele ter oferecido esse cartão. E o BO é grande, tá? É multa bilionária. E agora, eles estão questionando o que esses outros bancos estão fazendo. Os bancos foram notificados pelos Estados Unidos para esclarecerem como estão aplicando a Lei Magnitsky em Alexandre de Moraes. Paulo Figueiredo vai comentar sobre o assunto. Eu posso afirmar aqui, confirmar aqui, que os bancos receberam sim essa comunicação e, na verdade, eu vou adiante, eu vou falar mais do que isso. Eu digo que os bancos que receberam essas comunicações foram, vou antecipar aqui para vocês, pelo menos Santander, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e BTG. Esses 5, eu diria, com enorme grau de certeza que receberam essas comunicações. Os 5 têm participações e presença dentro dos Estados Unidos. E eu digo que é só o início, porque eles vão ter que explicar de maneira detalhada o que eles estão fazendo para cumprir a Lei Magnitsky contra o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Receber uma correspondência dessa, uma notificação dessa, não é pouca coisa. Tenho certeza de que para esse pessoal que ficava sabendo tudo pela imprensa, ter sido diretamente contatado vai fazer com que essa gestão se torne muito mais tangível para eles. Se mesmo assim tiver banco que prefere pagar para ver o que vai acontecer aí, meus amigos, dentro do playbook do governo dos Estados Unidos, nós estaremos sim diante de um cenário, que é o cenário lá do Lorival, vai demorar, mas um cenário em que as sanções secundárias se aproximam e as primeiras árvores da floresta bancária começam a queimar. Então resta saber até onde vai o fogo, se vai ter que se alastrar muito para pegar o bandido da Birmânia. São cenas dos próximos capítulos. Então, sob sanções secundárias, é isso que eu tenho que contribuir. E, meus queridos, o bicho tá pegando!
Alô, Banco do Brasil, Bradesco, BTG, Factual, Santander, rapaz do céu, e também o Itaú, 5 foram notificados pelo governo americano. Vão ter que esclarecer, tá bem? Como estão aplicando a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Eles, o Banco do Brasil, tá? Já arrumaram um problema. Porque quando um banco cancelou o cartão do ministro, o Banco do Brasil ofereceu um cartão Elo, uma bandeira 100% brasileira, mas que também contam com uma cláusula que diz que pessoas sancionadas não podem ter o cartão Elo. Então você, que por um acaso está me vendo, me assistindo, se você for sancionado pela lei Magnitsky ou por outra lei de sanções de outro país ou de outros países, não poderão ter nem o cartão Elo, tá? Nem o cartão Elo. Ô, gente, eu estava acompanhando hoje algumas pessoas comentando, né? Jornalistas, parlamentares. Meus queridos, como o ser humano como o ser humano é, né? Eu vi algumas pessoas comentando assim, jornalista da direita. Uma emissora aí que todos vocês gostam. Todos nós gostamos e amamos. Não, aparentemente os ministros estão bem. Aparentemente, parece que a lei Magnitsky não os afetaram. Mas, gente, olha para mim. Quando os Estados Unidos colocou o nome de Alexandre de Moraes na lista Magnitsky, vocês imaginavam o quê? Vamos ser sinceros agora. Podem deixar no seu comentário. Comenta 17, caso você queira opinar. O que vocês imaginavam? Que o ministro ia ajoelhar, pedir perdão? Não. Eu sempre imaginei que o ministro iria dobrar a aposta. No dia que o ministro recebeu a lei Magnitsky, ele foi lá para o jogo do Corinthians e foi dar dedo do meio para a galera. Lá, dizem, né, as más línguas, que de lá ele ordenou operação contra Jair Bolsonaro. Aí tem gente, só pode, que imaginava que os ministros iriam... Não, minha gente. Não é isso. Até porque vocês estão vendo que até para aplicar a lei Magnitsky é demorada. E aí tem gente pensando, só pode ouvir um comentário hoje de alguém que estava ao vivo, direto lá do STF. Não estou criticando a pessoa, até porque estava fazendo um brilhante trabalho, mas dizendo, não, os ministros, tranquilamente, parece que a lei Magnitsky não afetou os ministros. É sério que vocês estavam esperando que os ministros iriam baixar a cabeça e andar tristezinhos, iria fazer igual o Gato de Botas? Lembra da cena do Gato de Botas? O momento que ele tira o chapéu, coloca no peito e pede perdão ao Shrek. É claro que eles vão dobrar a aposta. É claro! É claro que eles vão dobrar a aposta. Você me desculpa a comparação, não estou atacando os ministros ao fazer a declaração. É a mesma história quando o cara ou a mulher toma chifre. Ele vai chorar lá no quartinho dele. Mas quando ele sai na rua, ele quer estar por cima da carne seca. Ele arruma 2, 3 namoradas, não é? Ele começa a ir pra balada, começa a cuidar do cabelo, cuidar da barba. E assim por diante. Ele quer estar por cima da carne seca. Aí não, parece que as pessoas estavam imaginando que o ministro iria simplesmente ativar o modo revolt. Ativar o modo revolt, ele ativou. Iria ativar o modo depressivo. Jamais. Eles vão continuar dobrando a aposta. Eles vão continuar dobrando a aposta.
Mas você sabe qual é o problema? São os bastidores. E aí, não adianta fugirem dos bastidores, fugirem daquilo que outros ministros que estão lá dentro dizem. Não adianta fugir daquilo que os familiares pensam. É aí que mora o perigo. Tem ministro que diz que está feliz na Suprema Corte. Está muito feliz. Mas vazou a informação de que, com medo de que seu patrimônio nos Estados Unidos fosse bloqueado, ou fossem bloqueados, estava querendo sair da Suprema Corte. Acostumado a ir aos Estados Unidos dar palestra em Harvard, simplesmente pirou o cabeção ao saber que poderia perder o patrimônio. Perder. O visto já perdeu, né? Está tentando uma maneira de reverter para poder continuar ostentando, meus queridos. Cá entre nós, olha para mim. Talvez a sua ambição não chegue a esse ponto. Mas imagina para quem buscou isso. Você imagina, olha que vida legal. Vou dar uma palestra lá nos Estados Unidos. Ninguém desconta, né? O dia que falta no trabalho. Aí vai para os Estados Unidos. Com toda a mordomia. Eu não sei se tem cachê, mas com certeza. Tá bem? Aí vai, né? Para sua casa linda, maravilhosa, mansão de 22 milhões de reais. Aí de lá, né? Viaja ou vai para Harvard. Depois volta para sua casa de 22 milhões nos Estados Unidos. Poucos brasileiros para xingá-lo. É uma vida de rei que o cara não quer perder nem. Não quer perder nem. E aí, como eu estava falando, eles vão dar beijinho no ombro, dobrar a aposta, continuar indo para cima dos parlamentares, indo para cima do pastor Silas Malafaia, porque incluíram o Eduardo Bolsonaro, e incluíram também o Malafaia nesse inquérito que apura obstrução de justiça. Eles vão dobrar a aposta, mas é sempre. Mas como eu disse para você, o que vale não é a aparência, é o que realmente é. E agora os Estados Unidos estão na pressão. O sistema de inteligência já fez um levantamento, já sabe tudo que o Alexandre de Moraes tem no Brasil. Paulo Figueiredo teve acesso e no vídeo que eu coloquei aí alguns minutos atrás, relatou, não tudo, né, mas uma parte daquilo que ele sabe. É o Instituto Lex. O Lex vem de Alex, o Alex vem de Alexandre, né? E o próprio Paulo Figueiredo lembrou, né, que é um careca que lembra um vilão chamado Lex, que é o Lex Luthor, né? E por coincidência, como eu disse, o Brasil é o país das coincidências, eu ando dizendo isso sempre aqui no programa. Então, coincidentemente, também se chama Lex. Chama-se Lex Instituto. Eu até dei uma pesquisada aqui nas informações aqui, apareceram, tá? Deixa eu ver se dá para restaurar. Não vai entrar aqui. Beleza. É Lex. Vamos lá. Lex. Deixa eu ver se consigo restaurar aqui. Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitada. Possui 25 anos, 3 meses, 2 dias. Foi fundado em 1/6/2000. A sua situação cadastral é ativa e a sua principal atividade econômica
é treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Acredito eu que seja essa, né? É de São Paulo, é isso. Uhum. Exatamente, é esse mesmo. No Jardim Europa. Tem endereço, tem tudo aqui, eu não vou divulgar, tá bem? Que é um instituto que, segundo o próprio Paulo Figueiredo, está localizado no mesmo endereço onde é o escritório da outrora, ou do outrora chamado Alexandre de Moraes Advogados, agora é Barce, né? Advogados, que é o escritório de advocacia de Alexandre de Moraes. Que antes era de Alexandre e hoje é da sua esposa. E aí, se você for pesquisar, o instituto tem um capital gigantesco. Casa no valor de 25 milhões, aí tem casa de campo em Campos do Jordão, tem casa de praia no Guarujá, são meus vizinhos. E aí? Hã? Pois é, meus queridos. É depois. Tudo bem que o patrimônio do instituto, né, pode não estar atrelado aos Estados Unidos, porque não é lá dentro. Mas os Estados Unidos estão procurando meios para poder triturar os afetados aí pela lei Magnitsky. Inclusive, indo para cima aí, ó, das instituições financeiras. Aqui, ó, Estados Unidos cobram instituições financeiras sobre sanções aplicadas a Alexandre de Moraes. Eles sabem de tudo. Eles sabem de tudo, do patrimônio, eles sabem das propriedades. E já foi falado, a renda de Alexandre de Moraes não é a renda vinda do STF. Que você vai olhar e falar, é um bom salário? É um bom salário. 40 mil reais, 45 mil reais. Com descontos, né? E volta aí um pouco aí, reduz um pouco, mas não é compatível com o que ele ostenta, segundo os parlamentares brasileiros. Não é compatível, né? Mas tem mais notícias aqui para você ligado comigo. Presta atenção, meus queridos. Presta atenção aqui. Bomba! Tagliaferro diz que enviou aos Estados Unidos material que acusa Moraes de fraude. Em entrevista ao Contexto Metrópolis, o ex-assessor de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral afirmou que, com base em documentos, mais pessoas também serão sancionados pelos Estados Unidos da América. Rapaz, o bicho tá pegando, meus queridos, e nós estaremos reagindo aqui às informações do portal Metrópolis, para você ligada, curtindo aqui o nosso programa, onde você estiver, no A Bordo Notícias. Tem o Pix aí para você ajudar, tem o Pix para você colaborar, tá bem? Caso você queira dar essa força pra gente, então fortaleça o nosso programa. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, Eduardo Tagliaferro, disse nesta quarta-feira, dia 3, que enviou aos Estados Unidos um material que, segundo ele, prova que o gabinete de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, fraudou relatórios para justificar uma operação contra empresários bolsonaristas em 2022. Tagliaferro informou que mais pessoas podem ser sancionadas a partir disso. Todo o material foi encaminhado ao governo dos Estados Unidos e já está aqui em andamento no Parlamento Europeu. Eu não tive resposta ainda dos Estados Unidos. O que eu tive de resposta é que, com base nisso, mais pessoas serão sancionadas, declarou em entrevista ao Contexto Metrópolis, o programa
do Metrópolis no YouTube. Talhaferro revelou que o envio de documentos foi feito há uma semana e que houve uma conversa com integrantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Na ocasião, foi perguntado quem seriam as pessoas mais próximas do magistrado. Eu informei todas as pessoas mais próximas do ministro Alexandre de Moraes. Então seriam assessores, seriam juízes dentro do seu gabinete, afirmou Eduardo Talhaferro. O material também foi compartilhado com o Parlamento Europeu. Ele não chegou antes do Parlamento Europeu, porque aqui na Europa o mês de agosto é um mês praticamente morto. Nada trabalha e os trabalhos se iniciam agora no mês de setembro. Na quarta-feira, dia 2, Talhaferro participou da comissão terça-feira, dia 2. Talhaferro participou da Comissão de Segurança Pública no Senado, de forma remota, em sessão no mesmo dia do início da fase final do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, na ação penal por suposta tentativa de golpe de Estado relatada por Alexandre de Moraes. O colegiado é presidido por Flávio Bolsonaro, do PL, e dominado por aliados do ex-presidente. Talhaferro atuou como chefe do gabinete na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral em 2022, durante a gestão de Alexandre de Moraes, frente à Corte, ou à frente da Corte Eleitoral. Meus queridos, o portal Metrópolis perguntou ao próprio Eduardo Talhaferro o porquê que ele não entregou ou ele não fez essas denúncias anteriormente, tá? E ele deu uma invertida aí nos jornalistas do portal Metrópolis. Fácil não foi não, Paulo Capelli deu até uma tonteada. Vamos acompanhar aqui o trechinho aí da entrevista ao programa Contexto do portal Metrópolis. Então, Talhaferro, permita-me fazer uma provocação aqui ao senhor em relação, né, ao que o senhor afirma ter havido diversas irregularidades durante a sua atuação no TSE. Por que, quando no momento dessas situações, o senhor não denunciou? Para quem que eu vou denunciar, Capelli? Alexandre de Moraes? Ou para algum órgão abaixo? Corregedoria não seria passível? Instituição abaixo? Qual? Mas qual corregedoria? Da onde? Do Supremo Tribunal Federal? Me diz. Se fazendo o que eu estou fazendo, nada acontece. Na verdade, se eu fizesse algo desse tipo, hoje eu não estaria aqui denunciando. Eu estaria morto. Então não tinha para quem denunciar. Porque mesmo denunciando, jogando na imprensa, falando de Senado, falando em Câmara, nada está mudando. Então esquece, não existe. Se isso fosse uma coisa efetiva que surtisse efeito, eu estaria no Brasil, não estaria na Itália. Não tô pra ficar louco, Ai, a cara de paisagem, né, da apresentadora. E o Paulo Capelli ainda fez uma interação, mas a apresentadora ficou numa cara de paisagem, sentiu, né? Pois é, minha gente, o Eduardo Talhaferro tá aí, né, a gente sabe muito bem. Há um grande barulho em volta, tem que fazer mesmo, tem que ecoar, fazer ecoar o que Talhaferro está dizendo, tá bem? Agora, meus queridos, precisa uma reação do Senado Federal, né? É preciso uma reação do Senado Federal. Não vai adiantar nada aparecer denúncias, aparecer aí um ex-assessor denunciando. Nos Estados Unidos, por exemplo, Alexandre de Moraes já estava preso. Aqui no Brasil não. Aqui não. Aqui tudo normal, tudo tranquilo. Os senadores estão falando
em pedir, fazer um impeachment de Paulo Gonet, tá? Do Paulo Gonet. E os de Alexandre vão ganhar força quando? Tem o tal da capivara, né? A capivara de alguns senadores, ela é gigante, né? A ficha corrida. A ficha corrida. Presta atenção nessa informação aqui que é bem interessante. Aqui, ó. Estados Unidos dizem aos empresários que tarifaço depende do Brasil. O grupo teve reunião com integrantes da Casa Branca. Reportagem é da CNN e deu ruim para um determinado grupo de empresários que me parece que até agora não acreditaram, tá bem, que o assunto é político. Eles viajaram para Washington e tentaram tratar o tarifaço de forma técnica, com argumentos econômicos, mas receberam de volta a mensagem de que as tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil têm natureza política. Ô, gente, vocês largam... Oh, meu Deus do céu. Larga a mão de ser tontos. E aí eu vou incluir algumas pessoas, talvez você até gosta. Tarcísio, astronauta. Ok, os caras têm que tentar, né, digamos assim. Mas não entenderam nada até agora. Não adianta ir para os Estados Unidos, chegar lá e levar dossiê, levar relatório. Não adianta. Não adianta o Lula ficar com conversa fiada. Não adianta. Trump foi claro. No seu posicionamento, ele foi claro, objetivo, reto, direto. Parem esse julgamento agora. Se vocês pararem esse julgamento, poderemos conversar. Aí o que aconteceu? Mais uma vez, um pequeno grupo de executivos, eles tiveram um encontro fechado com o Christopher Landau. Ele é o número 2 do Departamento de Estado americano na tarde da última quarta-feira agora. Dia 3, ontem. E os brasileiros ouviram que devem atuar mais em Brasília do que em Washington. É o que disse aí fontes, a reportagem da CNN. O Landau deixou claro aos executivos que o Brasil é o único país do mundo que não terá uma solução técnica ou econômica para as tarifas impostas por Trump. Olha como isso daqui é pesado, hein? Você tá acordado ou já dormiu? Tá prestando atenção? Landau, que é o número 2. Primeiro Marco Rubio, depois o Landau. Aí tentar falar com o Marco Rubio, aí é muita pretensão também desses caras, né? Desses executivos chegar lá com beabá, com questões técnicas. Ô, gente, chegou até aqui, comenta 38. Não é revólver não, tá bom? 38. E se possível for, ajude com o Pix. Aqui embaixo tem o número do Pix, beleza? Então, o Landau ele deixou muito claro aos executivos do Brasil que o Brasil é o único país do mundo que não terá uma solução técnica ou econômica para as tarifas impostas pelo Donald Trump. O representante do Departamento de Estado alertou que não adianta os empresários ou até mesmo o governo brasileiro procurarem a Secretaria do Tesouro ou o Departamento Comercial dos Estados Unidos, porque a resposta não virá de lá. Mais uma vez, os brasileiros tentaram, sem sucesso, alertar sobre o risco de a China sair ganhando com a estratégia americana, já que o país vai se beneficiar ganhando mais espaço na economia brasileira, além de prejudicar as empresas dos Estados Unidos que atuam no país. Sai então um grupo de empresários aqui do Brasil,
sai um grupo de empresários aqui do Brasil e vão lá nos Estados Unidos tentar alertar os americanos de que, olha, vocês fecharam as portas para o Brasil, agora eles vão fazer negócios com a China. Então, de brincadeira, é isso mesmo, produção. Sai um grupo de empresários achando que a solução é técnica, achando que a questão é Lula. Não, porque o Lula falou nos BRICS, não, porque é a moeda americana, porque o Lula propôs isso, propôs aquilo. Ô, gente, olha pra mim. O Trump sabe que o Lula morreu. Você acha que Trump tá com medo de Lula, que vai chegar o ano que vem, vai perder a eleição, perde até pra Michele? Não tô desmerecendo a Michele, tá bem? Se apurar bem, perde até pro Eduardo. Aí tu acha que Donald Trump está preocupado com Lula e BRICS ao ponto de sancionar o Brasil? Entenda. Não é. O próprio Landau deixou muito claro que não tem nada a ver com uma questão comercial. Que o problema é político. É aquilo que estão fazendo com Jair Bolsonaro, pessoas do 8 do 1, com parlamentares, com a oposição. E pronto. É isso. Empresário brasileiro, olha aí a foto muito bem ilustrada. Não adianta pegar aí um avião e partir rumo ao Washington DC com a maletinha na mão. Não adianta. O que vai acontecer é o que aconteceu. Vão ouvir novamente um belíssimo de um não. Tá? Teve outro aqui que não ouviu um não, mas não ouviu nada. Ai, como eu gosto disso daqui. Presta atenção. E esse é o Padilha, né? E esse é o Donald Trump. Os Estados Unidos deixaram Padilha sem respostas sobre visto para a reunião da ONU. Vai fazer reunião na China, Padilha. Mete o pé e desapareça. Vai pra China, rapaz. Olha aí. Nem responderam o Padilha. Tá gostoso, não tá? Então tá bom. Presta atenção aqui. Agora o bicho pega com ela. Maravilhosa Maria Elvira Salazar mandou um recado a Alexandre de Moraes. Pare com a perseguição política. A deputada norte-americana afirmou que os países da região estão rejeitando o socialismo e também a tirania. Exatamente. A Bolívia, gente, depois de não sei quantos anos, não é? A Bolívia, depois de não sei quantos anos, vai se tornar um país à direita. A Bolívia. Na Colômbia, a direita estava liderando as pesquisas, mataram o candidato da direita. Agora me parece, né? Me parece não, a gente até trouxe essa matéria. O pai do candidato da Colômbia de direita vai assumir a candidatura do filho. Será o candidato a presidente aí da Colômbia. A deputada norte-americana Maria Elvira Salazar voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira, dia 3, portanto ontem. A congressista afirmou que os países da região estão rejeitando o socialismo e a tirania. Também mandou um recado ao magistrado. É hora de cair em si. Parem com a perseguição política ao seu oponente. Maria Elvira divulgou a mensagem na mesma semana em que ocorre o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e outros 7 réus pela suposta tentativa de golpe de Estado.
Na última quarta-feira, o STF encerrou o segundo dia de sanções. A mensagem da deputada republicana foi além e diz que o povo brasileiro é quem deve decidir quem lidera o Brasil, não Alexandre de Moraes, nem as elites corruptas. A parlamentar já havia criticado a prisão domiciliar de Bolsonaro ao classificar o ato como perseguição. É mais uma parlamentar americana. Ela teve atuação na América Latina, ela conhece muito bem o que acontece aqui no nosso Brasil. E ela está criticando a prisão domiciliar do Jair Messias Bolsonaro e pedindo para deixar Bolsonaro em paz, assim como Donald Trump, alguns senadores, o governo americano. E que situação está o Bolsonaro, né? Tem um vídeo dele, Bolsonaro saiu, né, ali no quintal de casa, tá? E o que ele se deparou? Com os jornalistas fotografando, tirando foto. E o Bolsonaro disse o quê? Vocês estão parecendo urubu na carniça. Exatamente. O vídeo tá um pouco pesado, eu acho que eu nem vou conseguir colocar, né? Vamos ouvir aqui. Ó, olha isso. Bolsonaro em casa, olha aí. É isso daqui, ó, que a Maria Elvira Salazar está criticando. Olha a situação do Bolsonaro, olha isso. Em meio à tensão do seu julgamento lá no STF. Vamos ouvi-lo. Estão parecendo urubu na carniça. Eu falei isso daqui. Teve jornalista aí que tentou entrevistar o Bolsonaro. Fez uma pergunta, o Bolsonaro ainda respondeu. Perguntaram: o senhor está acompanhando o julgamento? Ele falou: estou acompanhando. E quiseram continuar aí nas perguntas. E agora estão lá na frente, gente, na casa do Bolsonaro. E o Bolsonaro está dizendo: estão parecendo urubu na carniça. Olha só. Obviamente é o trabalho da imprensa, né? Bolsonaro deve estar puto com isso. O governo Trump disse que mais operações contra cartéis estão por vir. Quem é o grande líder do cartel? Ele, Nicolás Maduro. Prepare a sua cama. Donald Trump autorizou a explosão de uma embarcação matando 11 terroristas venezuelanos. O exército dos Estados Unidos matou 11 pessoas na última terça-feira, dia 2, em um ataque a um barco que seria venezuelano e estaria supostamente transportando narcóticos ilegais. É a reportagem da CNN que nós estamos chegando para comentar com você e dar destaque que a situação não está nada fácil para Nicolás Maduro. A oposição, representada por ela, Maria Corina Machado, está firme e deu declaração de que estão prontos para uma transição pacífica. A ex-deputada disse que a oposição já sabe o que fazer para tomar o controle do país. Presta atenção na matéria da CNN. Funcionários do alto escalão de Segurança Nacional dos Estados Unidos disseram nesta quarta-feira, dia 3, que as operações militares contra cartéis continuarão, preparando o terreno para uma campanha militar sustentada na América Latina. Mesmo enquanto questões básicas sobre um ataque mortal a uma embarcação venezuelana permanecem sem resposta.
Os Estados Unidos matou 11 pessoas na terça-feira, dia 2, em um ataque a um barco que seria venezuelano e que estaria transportando narcóticos ilegais, na primeira operação conhecida desde o recente envio de navios de guerra pelo presidente Donald Trump para o sul do Caribe. Pouco se sabe sobre o ataque, incluindo qual justificativa legal foi usada ou quais drogas estavam a bordo. Mas o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pat, afirmou que as operações continuarão. Não estão para brinquedo. Até mesmo o Marco Rubio, ele declarou que o Trump deu a ordem para explodir as embarcações narcoterroristas e a partir de agora, durante a sua visita ao México, o Marco Rubio, secretário de Estado americano, afirmou que não haverá interceptação de embarcações ligadas ao narcoterrorismo. Serão todas destruídas pela presidência de Donald Trump. As falas do Marco Rubio. Os Estados Unidos têm por muitos e muitos estabelecido inteligência que nos permite interceptar e para barcos de drogas interceptar não funciona, pois eles colocam isso na perda e nos preços já sabemos que vão perder 2%, mais ou menos, é o que disse Marco Rubio. O secretário complementou que a solução é explodi-los. São narcoterroristas e a ordem do presidente é não interceptar. Ele vai explodir. Quem sabe nesse momento agora estejam explodindo um. Foi o que disse Marco Rubio. A informação está no perfil, né, da revista Área Militar. Nicolás Maduro. Eu já falei, ele não tem barba, ele tem um bigodão. Coloque aquele bigode de molho. O ditado popular é: coloque sua barba de molho, né? Maduro, coloque o seu bigode de molho. Olha a outra informação aqui da Oeste. O secretário de Defesa, é só um complemento da primeira matéria que eu trouxe para você da CNN. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pat Regis, ele afirmou que a ação já resultou na eliminação de 11 narcotraficantes. A Casa Branca diz que o ataque no Caribe é sinal muito claro para os cartéis. Houve um ataque, uma explosão de uma pequena embarcação que continha ali alguns quilos da droga e também 11 narcoterroristas. E eu vou falar um negócio aqui pra você, hein? Esses traficantes são corajosos, hein? Os Estados Unidos armados até os dentes, presente ali no Mar do Caribe, e eles arriscaram. Olha o tamanho dessa embarcação, é uma embarcação pequena, levando 11 narcotraficantes que são considerados pelos Estados Unidos não como narcotraficantes, como a reportagem aqui está chamando, aí do portal brasileiro Oeste, e sim, eles são narcoterroristas. Donald Trump considerou os cartéis da América Latina como terroristas e você sabe, né? Nicolás Maduro foi considerado um narcoterrorista. Terrorista não se pede autorização para ir caçá-lo. Imagina como os Estados Unidos vai pedir autorização para a Venezuela para poder caçar o narcotraficante, o narcoterrorista. Como ele irá fazer isso? E aí, meus queridos, o que acontece? O Trump sinalizou que não vai parar. O Marco Rubio disse que os Estados Unidos está interessado em destruir as embarcações dos narcoterroristas. Porque, segundo eles, apreender as drogas não resolve nada, porque isso já está na contabilidade das perdas. Entende?
o tráfico já tem essa contabilidade. Eles já sabem que se perder um pouco de droga aí para os Estados Unidos, isso já está embutido no preço, já está ali embutido ali na contabilidade do crime. Então, sabendo que não resolve nada, o governo americano não, o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou que sejam exterminados os narcoterroristas, os narcotraficantes. E todos nós sabemos onde isso vai acabar. Todos nós sabemos. Os Estados Unidos classificou Nicolás Maduro como terrorista, ofereceu 50 milhões pela captura dele e agora eles estão com um forte aparato de guerra bem próximo à Venezuela, na costa da Venezuela, no sul do Mar do Caribe. E, meus queridos, a bomba vai explodir logo, logo. Os Estados Unidos divulgaram imagens de navio de guerra próximos à Venezuela. Fotos mostram embarcações enviadas pelo governo Trump para combater o narcotráfico. Maduro fala em ameaça de invasão. Tá com o dele na reta, não é? O governo dos Estados Unidos divulgou na terça-feira, dia 2, as primeiras imagens de navios de guerra enviados à América Latina, já posicionados no Mar do Caribe, próximo à costa da Venezuela. Tem imagens que eu vou mostrar para você, tá bem? As imagens mostram principalmente navios de ataque anfíbio que exibem do mesmo modo os navios de transporte. Aí tem os nomes, né? USS San Antonio e USS Fort Lauderdale. Ambos têm mísseis e canhões e eles fazem parte do grupo de 8 embarcações militares. Entre elas, há um submarino nuclear que o governo Trump enviou à região para combater cartéis de drogas. O regime de Nicolás Maduro, no entanto, acusa Washington de planejar uma invasão à Venezuela. Claro, eu não posso afirmar que os Estados Unidos irá invadir a Venezuela. Mas de uma coisa a gente bem sabe que os Estados Unidos irá captar Nicolás Maduro. Mais cedo ou mais tarde, eles estão muito próximos aí de capturar o Nicolás Maduro. Pelo motivo que eu disse para você, eles classificaram Nicolás Maduro como terrorista. Estão pagando a recompensa maior do que foi oferecido pela captura de Osama Bin Laden e Saddam Hussein. À época, 25 milhões de dólares por cada cabeça. Agora, a do Maduro vale 50 milhões de dólares. Não é de reais, hein? 50 milhões de dólares. Para você que está só chegando agora, já estou com imagens que foram divulgadas aí pelos Estados Unidos de suas embarcações presentes no Mar do Caribe, na costa da Venezuela. São navios de guerra equipados aí com mísseis, canhões. Meus queridos, presta atenção, 3 desses navios já superam a força da Venezuela, a marinha venezuelana. 3, tá bem? Apenas 3 desses foram enviados 8 equipamentos de guerra fortíssimos e eles estão aí muito próximos da Venezuela, no Mar do Caribe. É tiro, porrada e bomba contra o narcoterrorismo, é tiro, porrada e bomba contra o narcotráfico. Para você que está nesse programa, escolheu esse canal para ficarmos aqui juntos nesse final de noite, eu devo lembrar vocês, a gente vai trazer essas informações a respeito da Venezuela, o que está pegando, o que está acontecendo aqui na nossa América Latina, mas também nós estaremos falando, já eu vou te contar, que a CIA, os serviços de inteligência dos Estados Unidos, já estão no encalço de Alexandre de Moraes, exatamente. Você não ouviu errado e Donald Trump deu o último recado aos bancos brasileiros. O bicho vai pegar pro lado do Banco do Brasil, Santander e outros aí que eu vou te contar aqui no nosso programa. Tá só começando.
Beleza? Tem um Pix na tela aí para você ajudar, para você fortalecer o nosso canal, para você mandar um Pix aí de qualquer valor e dar uma moral aqui pro programa, fortalecendo o Aborda Notícias. Nós estamos só começando. Ainda tem a notícia aqui da oposição lá na Venezuela, o que eles esperam para poder para poder assumir o poder e colocar a Venezuela no caminho da democracia. Não a democracia de Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que democracia ela é relativa, né? E chamou o que acontece na Venezuela, ele classificou como democracia. Só se for demoniocracia o que acontece na Venezuela com um ditador sanguinário que prende, que mata, que sequestra, que coloca atrás das grades a oposição, só se for demoniocracia. Eu fico pensando, meus amores, e não é, olha pra mim, de coração, olha pra mim. A esquerda já está no poder. E pra mim, a retomada de coração não é apenas o retorno da oposição. Da oposição sim, né? Mas não é apenas o retorno da direita. Tá? Porque democracia é o quê? Alternância de poder. O primeiro sintoma de que não somos mais uma democracia ou que não são uma democracia. Alternância de poder. Há quanto tempo que o chavismo está no poder? E voltando agora com a direita, centro-direita, aí por Maria Corina Machado e também o o Gonzalez. Amanhã ou depois, a própria esquerda, democraticamente falando, pode estar no poder. Amanhã ou depois, o centro pode estar no poder, disputando com a direita, disputando com o centro e quem assim o quiser disputar a presidência na Venezuela. Não é? Não acontecendo o que aconteceu aí na última eleição. Roubo assim na cara dura, meus queridos. Sabe aquele roubo que não dá nem pra disfarçar, né? Alguém se lembra o que aconteceu na Venezuela? Tá todo mundo bem informado como foi o processo, como o Nicolás Maduro roubou lá, né? Se quiserem, posso contar pra vocês rapidinho, tá bom? A gente não sai do foco, estamos falando ainda de Venezuela, mas eu tenho algumas informações ainda para trazer para vocês. Não, se alguém pedir aí no chat para contar como foi, eu conto para você rapidinho. Rapidinho, ninguém quer, né? Então vamos seguir no programa. Ninguém quer que eu conte como foi o processo eleitoral na Venezuela, né? Então vamos para a próxima matéria. O menino não escreveu, ninguém? Escreveram não? Parou o chat aqui. Ó, a Iane conta, demora um pouquinho às vezes, né? Até a pessoa se tocar para escrever e tal. A Iane pediu para contar, conta aí. Vamos lá então. O governo americano colocou sanções no país venezuelano. Parou de comprar petróleo, parou de fornecer material bélico, né? Armas para a Venezuela. Comprava-se petróleo e também vendia equipamentos bélicos, armas para a Venezuela. Pararam de vez, a Venezuela saiu de um patamar de país mais rico da América Latina, porque eles exploravam mesmo o petróleo com força e tem muito petróleo, e passou, com essas sanções dos Estados Unidos, a serem o país mais pobre da América Latina. Aí eu pergunto para vocês, sabe quando essa petezada aí fica dizendo que os Estados Unidos não importa pra gente, que nós temos a China, não dependemos dos Estados Unidos? Aí é só você se tocar no seguinte: se os Estados Unidos não é tão importante, por que a China não enriqueceu a Venezuela? Por que precisou a população comer cachorrinho? Hã? Você já parou para se perguntar? Pois é. Você sabia que a China mais vende para a Venezuela do que compra da Venezuela? Exatamente, num período aí compraram 10%, enquanto a Venezuela comprou 90% do valor que compraram de negociação, do valor de negociação, 90% foi compra da Venezuela. A Venezuela comprando da China e 10% vendendo seus produtos para a China.
Então esse papo de que a China vai salvar o Brasil, que nós temos a China, quando eu falo nós é eles, né? Que eles têm a China, isso é bem controverso, tá? Porque se a China fosse salvar, a Venezuela continuaria sendo o país mais rico da América Latina. Beleza? Até aqui vocês entenderam. Houveram sanções contra a Venezuela, sanções comerciais, e a Venezuela simplesmente acabou financeiramente falando. Ok? Joe Biden, 24, fez um compromisso com a Venezuela de que, se houvesse eleições limpas, ok? Que voltariam a parceria com os Estados Unidos da América, retirando todas as sanções. Aí vocês vão se lembrar muito bem que o Maduro ele fez o que o Brasil era para ter feito. Fez um sistema de votação eletrônico. Você vota, aparece a fotinha do seu candidato, você confirma, sai um papel do outro lado, você confirma novamente e você deposita na urna. Se o que saiu no papel tá diferente do eletrônico, você chama o mesário e acusa, tem um BO aqui para resolver. Entenderam? É desse jeito. E ele, o Nicolás Maduro, chegou a fazer propaganda que tinha o melhor sistema eleitoral do mundo. Inclusive, ao final da votação, eles imprimiram um papel e deixaram na porta, que são os boletins de urnas, tá? Para quem quisesse comparar. O que a oposição fez? Fotografou tudo, tá? Mas antes da gente chegar no processo eleitoral, o que aconteceu? Antes de chegarmos no dia da votação, o processo eleitoral foi algo bem parecido com o que está acontecendo no Brasil. Ninguém podia concorrer, Maria Corina Machado não pôde disputar, tornaram ela inelegível por um negócio lá, uma questão de vale-refeição, sei lá, algo que não foi declarado na campanha dela, um negócio assim muito simples, tornaram ela inelegível. Depois, a Maria Corina alguma coisa, o Capriles, eu sei que a oposição, todo mundo que eles apontavam na oposição não podia disputar. Apareceu o Gonzalez, aí a ditadura aceitou disputar a eleição com o Gonzalez. Por quê? Acreditavam que nunca perderiam para o Gonzalez. Exatamente, que não perderiam para o Gonzalez. E aí, perseguição. Maria Corina Machado, por exemplo, não poderia fazer campanha de avião. Ela teria que fazer de caminhonete. Ela fazendo campanha de caminhonete, cortaram os freios da caminhonete dela. E aí, o que acontece? Foi um processo eleitoral totalmente criminoso. No dia da votação, simplesmente ali a partir de um horário, quando começaram a apuraram um percentual, que eu não me recordo a quantidade, e pararam de apurar. Simplesmente pararam de apurar. E aí você sabe que o Nicolás Maduro, ele é cheio de umas viagens, e assim, eu acho que ele deve fumar um baseado e fica com umas conversas, umas teorias. Aí disseram que houve um ataque de hacker ao sistema de votação, tá bem? E aí que encerraram a apuração. E nisso a oposição, lembra dos papelzinhos que eu te falei? Os boletins de urnas? O que a oposição fez? Colocou a população para tirar foto dos boletins de urna. E todos os boletins de urna eles ganharam. Ganharam em todos os lugares. Todos os lugares. A população foi às ruas manifestar. Prenderam muita gente. A população compareceram às urnas. Foi, dos últimos anos, a maior votação, o maior comparecimento. O povo não aguenta mais comer carne de cachorro, gente. E aí, o que aconteceu? Quando eles declararam lá o sistema eleitoral, tem um nome, Instituto alguma coisa eleitoral, a Justiça Eleitoral da Venezuela disse que o Maduro havia vencido a eleição. O que aconteceu? A oposição começou a divulgar, não venceram não. Nós tiramos fotos de todos, de uma grande quantidade, aproximadamente de uns 80% dos boletins
E não tem como, simplesmente com os que nós não conseguimos fotografar, vocês terem vencido. Não tem como, não tem como. Sabe o que aconteceu? Você algum dia na vida você viu alguém que perde a eleição acionar a justiça? Algum dia você viu alguém, que ganha, não o que perde. Geralmente é o que perde, se tiver que questionar é quem perde, né? Você já viu alguém que ganha uma eleição questionar, acionar a justiça, porque eles estão questionando? O que aconteceu? A oposição questionou a justiça, e aí o próprio Maduro catou segundo ele, os documentos, eu me lembro muito bem, uma pasta, e entregou pro Supremo Tribunal Federal da Venezuela. Alguns de vocês se lembram de uma cena de filme onde o rei está sentado, né, no trono, igual eu estou sentado aqui no meu trono, e do lado está em pé assim o líder religioso, né? Aí tem o líder militar, aí o líder lá que eles chamam, né, os líderes. Apareceu uma cena tipo essa. Maduro sentado e todos da Suprema Corte em pé, e ele pegou todos os papéis e entregou na Suprema Corte. A Suprema Corte declarou sigilo e ficou por isso mesmo. Ela confirmou o que o órgão eleitoral tinha dito. E aí, meus queridos, virou o samurai. Os Estados Unidos não retiraram as sanções. E a Venezuela continua do mesmo jeito. Os Estados Unidos não reconheceram a vitória do Nicolás Maduro. Lula não reconheceu, mas também não reconheceu a vitória do outro. Tá? Não reconheceu, mas também não reconheceu a vitória do presidente da Venezuela, tá? O González. Presidente de direito, de fato, é Maduro. Presidente não, ditador. Agora o presidente de direito é o González. E agora, meus queridos, vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que o Maduro, ele tá numa lista, juntamente com Diosdado Cabello e outro ali, pesada dos Estados Unidos, tá? Presta atenção no que o Madurex disse agora. Somos guerreiros, diz Maduro em meio às tensões entre Venezuela e Estados Unidos. O ditador criticou a investida do imperialismo sem citar o ataque que, segundo o governo americano, destruiu o barco venezuelano, carregamento de drogas e 11 narcoterroristas. Em meio às tensões com os Estados Unidos, o presidente, olha que legal, né, CNN? O ditador venezuelano Nicolás Maduro disse nesta quarta-feira, dia 3, durante um ato em homenagem à China, que os venezuelanos são guerreiros quando tentam afetar sua terra, sua história ou seus direitos. Maduro deu essas declarações um dia depois dos Estados Unidos anunciarem que destruíram uma embarcação que, segundo Washington, pertencia à organização criminosa Trem de Araguaia e havia saído da Venezuela carregada com drogas. Os Estados Unidos afirmaram que essa operação, que teria resultado em 11 mortes, faz parte da estratégia contra o narcotráfico na região. Ao longo da terça-feira, a Venezuela tentou minimizar o anúncio e diz que o vídeo divulgado do ataque teria sido criado por inteligência artificial, algo que os Estados Unidos rejeita. Sem se referir diretamente ao ataque, Maduro declarou nesta quarta-feira que hoje o imperialismo lança uma nova investida. Não é a primeira, nem será a última, apenas mais uma investida. A Venezuela está de pé, e eu lhes digo, a Venezuela vai continuar de pé, com serenidade, com firmeza, acrescentou o ditador Nicolás Maduro. Primeiro, que se os Estados Unidos quiser derrubar a Venezuela, derruba. Problema que os Estados Unidos não tem problema com a Venezuela. O problema é com o ditador Nicolás Maduro.
Então eles ficam nessa, né, de soberania, que nós somos fortes. Os Estados Unidos atacou e destruiu um barquinho. E os caras vêm falar que ainda são guerreiros, que são fortes. Não fizeram nada, os Estados Unidos nem atacou a Venezuela, atacou um barco venezuelano, ou que tinha partido da Venezuela, com droga do cartel Trem do quê? Trem de alguma coisa. Ah, rapaz, povo doido. Alô, meu querido Edson, seja bem-vindo. Gente, eu tô com um problema aqui, eu preciso acessar um equipamento que tá no alto aqui, tá bem? Vou deixar você com a cara bonita do Maduro e 2 segundos eu tô de volta. É só apertar um botãozinho ali para corrigir o meu áudio aqui do fone de ouvido, tá bem? Rapidinho eu volto. Muito bem, agora sim, hein? Agora sim. Ficou bonito? Ficou legal aqui pra mim? Ficou top. Opa, agora sim. Vamos lá, não vai ficar apitando mais aqui, tava dando microfonia, né? Eu não sei porquê, é porque eu não tenho espaço, gente. O rack de equipamentos que era pra estar aqui perto, para que eu pudesse operar processamento de fone de ouvido, ficou lá em cima. Eu tenho, toda vez que eu vou mexer, eu tenho que ir lá pra cima pra poder acessar. Mas tá bom. Um dia Deus dá um estúdio grande pra gente, onde nós teremos espaço pra tudo, beleza? Alôzão, Aguinaldo Santos tá curtindo o programa, valeu. Ademir Moura e todos aí nos acompanhando. Muito obrigado mesmo pela audiência. Aqui, ó. Maria Corina Machado. Quem se lembra dela? Pois é. Estamos prontos para uma transição pacífica. A ex-deputada disse que a oposição já sabe o que fazer para tomar o controle do país. A gente vai comentar essa matéria da Oeste aqui com você. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, está otimista em relação às operações militares nos Estados Unidos contra a ditadura de Nicolás Maduro. Em entrevista à emissora Fox News desta quarta-feira, dia 3, a ex-deputada afirmou que a oposição está pronta para fazer uma transição ordenada e pacífica no país. Segundo ela, estamos prontos, sabemos que o que temos de fazer para tomar o controle territorial e institucional da Venezuela e avançar em uma transição ordenada, disse Maria Corina Machado. Sabemos que temos de fazer nas primeiras 100 horas e 100 dias em matérias de segurança, de serviços públicos e de alimentação, porque os venezuelanos são a nossa prioridade. Em entrevista à Fox News, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete, ele afirmou que a ação já resultou na eliminação de 11 narcotraficantes. O ataque, transmitido ao vivo para autoridades norte-americanas, teve como alvo uma embarcação do grupo Trem de Araguaia, da Venezuela. A facção é reconhecida pelo governo dos Estados Unidos como uma organização terrorista desde o começo deste ano. Então tá aí a Maria Corina Machado dizendo que a oposição está pronta para poder assumir o país. E pode ter certeza, minha gente, pode ter certeza que os venezuelanos, tanto a oposição como a própria população, estão botando fé, porque os Estados Unidos estão ali, muito próximo, e já declararam que querem prender Nicolás Maduro, querem o levar aos Estados Unidos, julgá-lo. O próprio Marco Rubio disse, né, que um dia ele irá visitar a Venezuela, logo irá visitar a Venezuela. Ele disse que quando fizer isso, Nicolás Maduro não existirá mais. E está aí então a oposição dizendo que está pronta para poder assumir a Venezuela,
iniciar uma fase de transição pacífica e que sabe o que irá fazer aí nas primeiras 100 horas, nos primeiros 100 dias.